Olá, bom dia, boa tarde, muito bem-vindos. A gente já está quase começando a sessão de hoje. Vamos esperar um pouquinho mais, só para que outras pessoas possam conectar. Então, imagino que aí em alguns 2 minutos, 2 ou 3 minutos, a gente possa iniciar. Muito obrigado. Olá novamente, só queria avisar as pessoas que acabaram de se conectar que a gente está esperando uns 5 minutinhos para deixar outros participantes registrados também se conectarem. Em 5 minutos, aí a gente começa. Obrigado. Bom, já estamos se aproximando aí dos 5 minutos passado da hora de início, então acredito que vamos começar agora, e o pessoal vai se juntando, provavelmente quem estiver um pouco atrasado, mas também para dar tempo para vocês poderem levantar perguntas ao final, vamos começar agora, ok? Então, novamente, muito bem-vindos a todos. Meu nome é Felipe. Previous slide, please, Christy. Eu gostaria de agradecer ao tempo de todos. Obrigado por poder participar hoje com a gente do webinar sobre as atualizações no Standard 3. Meu nome é Felipe Casarim e eu faço parte do secretariado do ART, hospedado pela Winrock International. Novamente, o propósito da apresentação de hoje é as atualizações propostas no Standard 3.2, 3 na versão 2.0 do Standard 3. Nós estamos muito entusiasmados em poder compartilhar isso com vocês. Antes de iniciar, eu gostaria de clarificar e esclarecer alguma das siglas, caso não estejam claro para vocês.
Então, ART se refere ao nome da iniciativa, que significa Arquitetura para Transações RED+, ou por sua sigla em inglês, Architecture for RED Plus Transactions, que resulta na sigla ART. TRIZ, por sua vez, significa The RED Environmental Excellence Standard. É um standard para acreditar reduções de emissões por desmatamento e degradação e remoções, dentro de alguma das atualizações que vamos apresentar para vocês. Para iniciar, gostaria de falar sobre algumas logísticas do webinar. Em termos operativos, primeiramente, responderemos as perguntas no final da sessão, após o término da apresentação dos slides. No entanto, você pode enviar perguntas a qualquer momento usando o recurso de pergunta ou question, dependendo da linguagem configurada no seu Zoom, na parte inferior do painel do webinar na sua tela. Fiquem à vontade em digitar suas perguntas e enviá-las a qualquer momento, seja durante ou após a apresentação. Nós, por nossa parte, faremos o nosso melhor para responder ao maior número de perguntas possíveis. No entanto, eu gostaria de clarificar que algumas podem ser muito complexas para endereçarmos durante o webinar. Nestes casos, daremos seguimento por e-mail, oferecendo nossas respostas por escrito num futuro bastante breve. Por último, gostaria de recordar a todos que o webinar será gravado e que uma cópia dos slides e da gravação será publicada muito em breve no website do ART. Sobre a agenda que propomos para hoje. Hoje, estaremos revisando as principais atualizações propostas e modificações realizadas na versão atualizada do Standard TRIZ. Novamente, como mencionei, o TRIZ 2.0. Os principais tópicos que iremos cobrir são povos indígenas, o enfoque para participantes com muita floresta e pouco desmatamento, HFLD, por sua sigla em inglês, um enfoque para acreditação de remoções de gases de efeito estufa, a atualização do enfoque sobre incerteza e suas ramificações, principalmente em relação às deduções para o buffer, e a atualização da seção sobre dupla contabilidade. Além disso, também destacaremos as áreas onde foram feitos esclarecimentos gerais no TRIZ, embora não estejamos aceitando comentários sobre essas seções durante o período de consulta pública. Assim, apenas focando nos comentários sobre as seções adicionais e ou atualizações substanciais, como, por exemplo, incertezas e dupla contabilidade. Por fim, iremos delinear o processo de finalização do TRIZ 2.0, descrevendo o período de consulta pública e subsequente endereçamento dos comentários e revisões finais ao standard para a publicação da sua versão atualizada e final. Começando, então, uma das áreas que foram atualizadas no TRIZ 2.0 é a inclusão de povos indígenas. Essa é a primeira atualização que gostaríamos de destacar com vocês hoje. São os novos critérios de elegibilidade para a participação de povos indígenas reconhecidos. Esses critérios permitem dois caminhos para a participação. Primeiro, um governo nacional que apresenta uma área de contabilidade subnacional pode agora incluir territórios de povos indígenas reconhecidos na sua área de contabilidade, bem como jurisdições subnacionais, proporcionando assim maior flexibilidade aos potenciais participantes. Segundo, os povos indígenas que atendem ao limite de escala proposto e têm a aprovação do governo nacional podem se tornar participantes diretos do ART por conta própria. O limite de escala está em linha com o requisito de escala subnacional existente, refletindo o princípio imutável do ART de exigir créditos em larga escala e promover o progresso em direção à contabilidade em escala nacional. O secretariado reconhece que esse tema é delicado e complexo. Sendo assim, acolhemos abertamente e incentivamos quaisquer comentários que possam ter sobre esses critérios. Mudando um pouco de assunto, agora vamos descrever o processo para desenvolver os novos enfoques para HFLD, novamente, países
participantes com muita floresta e pouco desmatamento, e os enfoques para remoções de gases de efeito estufa. Quando o TRIS 1.0 foi publicado, há aproximadamente um ano, o secretariado Duarte indicou claramente a intenção de adicionar uma abordagem para acreditar de forma adequada os participantes com muita floresta e pouco desmatamento, novamente HFLD, por sua sigla em inglês, e adicionalmente também indicamos o intuito e necessidade de desenvolver uma abordagem para acreditar as remoções de gases de efeito estufa, tendo em vista que a versão atual, a versão 1.0 do TRIS, foca somente em emissões por desmatamento e degradação florestal. Para desenvolver ambas novas abordagens de acreditação propostas na versão 2.0 do TRIS, ou seja, para HFLD e remoções, o processo foi bastante similar. Esse processo segue descrito no slide que vocês veem em sua tela. O processo iniciou-se com o recrutamento de especialistas para conformar os comitês técnicos, os quais ajudaram o secretariado a nortear potenciais abordagens, identificando e apoiando na avaliação de várias opções de enfoques para ambos os temas, tanto HFLD quanto remoções. O secretariado, então, apresentou as opções mais plausíveis e defensáveis, tendo como base o rigor científico e a palatabilidade ao mercado, ao Conselho Diretivo Duarte, para sua consideração. O Conselho Duarte, por sua vez, instruiu o secretariado a conduzir consultas direcionadas com diferentes países ou jurisdições, para avaliar a factibilidade de algumas abordagens propostas. Neste processo, algumas abordagens foram triadas. Após essa consulta, o Conselho Diretivo Duarte revisou as propostas finais e aprovou as abordagens, garantindo que as mesmas estivessem alinhadas com os princípios Duarte. O secretariado, então, redigiu o texto, que está publicado no TRIS 2.0, que está agora aberto para consulta pública. Nós estamos muito animados e entusiasmados em compartilhar essas atualizações com vocês hoje e esperamos seus comentários sobre essas abordagens, seja durante o webinar ou depois de uma leitura atenciosa do standard que está publicado na página do Duarte. Sobre o enfoque para HFLD. Com base em discussões com o comitê de especialistas e amparado por algumas análises internas, a definição prévia de HFLD, que era estática, foi alterada para uma definição baseada em um sistema de pontuação, o qual determina um limite mínimo que deve ser excedido para que o participante possa se qualificar como HFLD. Este novo enfoque garante maior flexibilidade e equidade, permitindo a inclusão de participantes HFLD em diferentes pontos de sua luta contra o desmatamento e a degradação florestal. A pontuação HFLD é determinada pela adição de dois valores: a porcentagem de cobertura florestal, por toda a jurisdição, e a taxa de desmatamento, também em porcento. Qualquer participante nacional ou subnacional cuja pontuação combinada desses dois fatores seja maior que 0,5 é qualificado como HFLD por todo o período de acreditação e, sendo assim, pode usufruir do novo enfoque proposto. Continuando sobre HFLD. Como os participantes HFLD apresentam desmatamento e degradação florestal históricos bastante baixos, o comitê de especialistas e o secretariado consideraram várias opções para desenvolver um nível de acreditação robusto para os participantes, mas com rigor científico defensável ante os atores do mercado. A abordagem proposta usa dados históricos de emissão, considerando um período de referência de 15 anos para desenvolver uma tendência linear. A linha tendencial é então extrapolada para o futuro para determinar o nível de creditação para cada ano durante o período de creditação. O secretariado trabalhou com um estatístico para avaliar quais requisitos seriam apropriados para o desenvolvimento de tal linha tendencial. Embora alguns conjuntos de dados possam sugerir que uma tendência curvada seja o melhor ajuste do modelo, o requisito fundamental para uma projeção é que ela seja conservadora e aplicável a todos os potenciais participantes.
Sendo assim, foi definida a projeção da linha tendencial utilizando a regressão quantílica, ou regressão de quantis. Uma característica principal da regressão quantílica é que os resultados são menos influenciados por dados extremos, os outliers, do que os outros tipos de regressão. Isso permite que todos os pontos de dados do período histórico de referência sejam incluídos nas análises e minimiza o viés causado por dados extremos, os quais podem ser subjetivos e difíceis de verificar objetivamente. Para auxiliar os participantes HFLD na aplicação correta da regressão quantílica, entendendo que não se trata de uma regressão comum, uma ferramenta fácil de usar foi desenvolvida e está disponível no website do ART. A ferramenta permite que o participante insira seus dados de emissões e seus respectivos anos, defina seu próprio período de acreditação desejado. Em seguida, a ferramenta gera uma linha tendencial estimada com a aplicação da regressão quantílica e extrapola para o futuro para determinar o nível de acreditação para cada ano do período de acreditação desejado pelo participante. O participante pode gerar relatórios dos resultados da ferramenta em vários formatos para alimentar seus cálculos e propiciar um resultado facilmente verificável durante os processos de validação e verificação. Adicionalmente, os participantes HFLD também podem, opcionalmente, reivindicar créditos pelas remoções ou sequestros de carbono de áreas que teriam sido desmatadas na ausência do programa REDD. Mudando um pouco de tópico, agora sobre o enfoque para remoções. Quando os participantes reduzirem suas emissões abaixo do nível de acreditação, eles são elegíveis para quantificar os créditos das atividades de remoção. Quantificar remoções é opcional e os participantes não são obrigados a fazê-los. Atualmente, o escopo da abordagem de remoções inclui apenas conversão de terras não florestais para florestas. Remoções associadas a florestas remanescentes não estão incluídas neste momento, devido a questões relacionadas à adicionalidade e ao estabelecimento de uma linha de base confiável e robusta. O Comitê de Remoções e o Secretariado do ART avaliaram várias abordagens e opções. O Secretariado propõe um nível de acreditação para remoções no TRIS 2.0 bastante inovador, que é baseado em área. O nível de acreditação é, por sua vez, determinado pela estimação da área média, em hectares, de plantio comercial e ou restauração natural durante o período histórico de referência de 5 anos. Se for possível estratificar entre os plantios comercial e as restaurações naturais, e ambos puderem ser monitorados separadamente ao longo do período de acreditação, os participantes podem aplicar uma linha de base nula para a restauração natural, se desejado, fomentando assim essa atividade. A acreditação é permitida para qualquer área de plantio e ou restauração natural em um determinado ano do período de acreditação, que exceda a média histórica de área do nível de acreditação. Não há penalidades nos casos em que a área, durante o período de desempenho, não exceda a área do nível de acreditação. Uma seção sobre fatores de remoção foi adicionada ao TRIS, que está aberto para consulta pública para incluir requisitos específicos para os fatores de remoções. Portanto, diferem assim dos requisitos de fatores de emissão. O período retrospectivo para acreditação de remoções é consistente com as regras de contabilização do TRIS para emissões, consistindo em até 4 anos antes do envio da documentação inicial ao ART. Mudando de assunto, agora falando sobre as incertezas. Além das duas novas abordagens para o nível de acreditação mencionadas anteriormente, HFLD e remoções, uma área adicional de mudança significativa que desejamos destacar é a abordagem para determinar e aplicar uma dedução devido às incertezas. Na versão 1 do TRIS, as deduções para incertezas foram feitas no nível de acreditação e nas emissões anuais, separadamente. No momento da publicação do TRIS 1.0,
afirmamos abertamente que atualizaríamos a abordagem proposta na época, à medida que novas análises e métodos se tornassem disponíveis. Bem, o momento chegou. Nossa nova abordagem concentra-se na incerteza das reduções de emissões calculadas e no valor de remoções, em vez de no nível de creditação e valores de emissões anuais separados. Para desenvolver essa abordagem, trabalhamos com o especialista Red, que recentemente escreveu um artigo científico que apresenta uma forma prática de reduzir os riscos de sobreestimação de créditos, os quais, obviamente, eram considerados intoleráveis pelos atores de mercado. Portanto, em vez de relatar e descontar as incertezas associadas à subestimação, que não afetam a credibilidade do programa RED ou seu rigor de implementação, agora aplicamos um nível de tolerância aos riscos que considera apenas a sobreestimação. Isso é feito aplicando um intervalo de confiança unilateral e exigindo um desconto conservador com base em uma tolerância ao risco de sobreestimação das reduções de emissão. O nível de tolerância ao risco foi recomendado por ser conservador, mas ainda permite flexibilidade para os participantes com maiores incertezas, principalmente aquelas associadas às emissões por degradação florestal, que tendem a ser mais incertas. Resultante do novo enfoque, removemos o limite permissivo de 15%, que dava aos participantes os primeiros 15% grátis, e agora exigiremos deduções conservadoras em todos os níveis de incerteza acima de zero, em uma escala gradual. Por fim, uma nova provisão que permite aos participantes recalcular a incerteza em intervalos de 5 anos e recuperar as deduções devido à incerteza nos casos de que as incertezas diminuam ao longo do tempo, em função de avanços tecnológicos e aprimoramento técnico dos métodos e dos analistas. Dupla contabilidade. A seção de dupla contabilidade do TRIS também foi atualizada para esclarecer como o TRIS aborda a prevenção de dupla reivindicação, reconhecendo que os requisitos internacionais para ajustes correspondentes para evitar a dupla contabilidade dentro do artigo 6 do Acordo de Paris ainda estão negociados. Também reconhecendo que a infraestrutura global para países responderem pelos ajustes correspondentes ainda não está funcionalmente em vigor e que haverá um período de transição para que as regras e infraestruturas do Acordo de Paris entrem em vigor. E, por último, que os ajustes correspondentes podem não ser necessários como via de regra para todos os potenciais acordos celebrados pelos participantes no âmbito do ARTE. Reconhecendo também que os requisitos para ajuste correspondentes são claros para transferências de governo para governo, nos termos do artigo 6.2 do Acordo de Paris, e para as transferências para uso no esquema CORSIA da Organização Internacional de Aviação Civil, ou ICAO, o registro do ARTE já tem a infraestrutura estabelecida para facilitar a prevenção da dupla reivindicação para todas as transações contabilizadas onde transferências internacionais podem ser necessárias ou preferidas. Isso inclui a funcionalidade de publicar cartas de autorizações do país anfitrião para a transferência de créditos TRIS, a rotulação adequada dos créditos TRIS associados a uma determinada carta de autorização, assim como a rotulação de créditos TRIS para os quais um ajuste correspondente for aplicável. Além disso, o anexo B foi adicionado para permitir que os participantes cumpram os requisitos específicos do esquema CORSIA da ICAO. Algumas outras modificações. Várias alterações adicionais, porém menos significativas, também foram feitas no Standard, incluindo: adicionamos referência às remoções e HFLD em diversas seções do TRIS, para refletir a inclusão das novas abordagens. Alteramos o nome da unidade de transação para créditos TRIS em todo o documento para consistência. Removemos a exigência de projeções ex ante de fontes de emissão ao justificar as exclusões de minimis ou insignificativas,
visto que essas estimativas eram difíceis de fazer e mais difíceis de verificar com um nível razoável de acurácia, e não agregavam valor à análise. Alteramos o tempo para conformidade com os indicadores de resultados de salvaguardas de um período de creditação para 5 anos, buscando refletir a intenção original de permitir a todos os participantes o mesmo tempo para implementar seu sistema de monitoramento de salvaguardas. Modificamos também o MRV para incluir os requisitos para o Corsia. Outras clarificações. O TRIS 2.0 também inclui diversos esclarecimentos que foram feitos em resposta a perguntas que recebemos desde a publicação do TRIS 1.0 no último ano. Embora não estejamos aceitando comentários sobre esses pontos, gostaríamos de resumi-los aqui durante este webinar para trazê-los à sua atenção. O processo do ART para aprovação inicial dos participantes após a apresentação da nota conceito TRIS foi esclarecido. Uma linguagem foi adicionada para abordar explicitamente o apoio do ART a projetos privados de compensação e flexibilidade nos arranjos de aninhamento ou nesting. Para ser claro, os projetos privados são bem-vindos e podem se aninhar ou integrar no programa dos participantes do ART. Alternativamente, os projetos podem emitir créditos em um programa diferente, e neste caso, os requisitos do TRIS para evitar a dupla contabilidade devem ser aplicados. Os tipos de sistema de informação de salvaguardas permitidos pelo TRIS também foram esclarecidos. Foi ressaltado que a mesma definição de floresta deve ser usada por todo o período de creditação. A intenção do requisito de reservatório de carbono orgânico do solo foi esclarecida para indicar que apenas os solos de turfa, ou pitch em inglês, devem ser incluídos. Os tipos de abordagem de sensoriamento remoto permitidos para a estimação de dados de atividade foram esclarecidos, e os requisitos específicos para cada abordagem de sensoriamento remoto utilizada foram reorganizados para melhorar a transparência e entendimento dos participantes sobre esses requisitos. Os requisitos para fatores de emissão históricos também foram esclarecidos. A abordagem para determinar o fator de mitigação de reversão relacionado à variabilidade interanual também foi esclarecida. A linguagem em vários indicadores de salvaguardas foi clarificada. E, por fim, foi esclarecido que o processo de apelação pode ser aplicado tanto a preocupações com o processo de validação quanto ao processo de verificação. Sobre o processo de finalização do TRIS 2.0. O período de consulta se estende desde a publicação em 1º de fevereiro até 2 de abril, ou seja, por um total de 60 dias. O secretariado do ART está completamente aberto e solicitando comentário de todas as partes interessadas nos tópicos incluídos nesta atualização. Por favor, envie seus comentários para o e-mail head@winrock.org. Após o fim do período de consulta pública, o secretariado revisará todos os comentários e estudará sua aplicação para uma revisão final do standard pela junta diretiva em abril. Prevemos que o TRIS 2.0 seja publicado para uso em maio de 2021. Bom, isso é tudo que teríamos para apresentar hoje. Gostaríamos de agradecer novamente a todos que puderam participar da apresentação. Em um momento, a minha colega Mary Grady vai levantar algumas perguntas que foram enviadas e nós vamos respondê-las da melhor forma possível. Lembrando que podem haver algumas perguntas que são demasiadamente complexas para responder de bate-pronto nesse webinar. Como um lembrete, uma gravação deste webinar estará disponível em breve no site do ART. Ótimo, obrigada, Felipe. E boa tarde a todo mundo. Estamos recebendo perguntas, então eu vou ajudar o Felipe em responder. Esta primeira é sobre o papel de projetos e, especificamente, se os projetos privados de compensação são permitidos em jurisdições que participam do ART. Então, sim, os projetos privados de compensação podem ser efetivos para apoiar as jurisdições nos esforços de reduzir emissões. Sendo assim, projetos privados são de fato permitidos pelo ART.
E os requisitos para como incluí-lo não foram alterados no TRIS 2.0. O ART somente permite, como participante, governos nacionais e subnacionais, mas o TRIS continua a fornecer ampla flexibilidade para permitir que as jurisdições participantes e os projetos nessas jurisdições determinem o melhor arranjo possível entre si, sem prescrever uma regra específica que todos devem seguir. Os projetos poderiam ser alinhados ou integrados no nível de acreditação do ART sobre um acordo de alocação acordado pelas partes interessadas. Alternativamente, os projetos podem emitir créditos dentro de outros programas e, nesse caso, os volumes emitidos em outros programas seriam subtraídos das emissões do ART para garantir que não ocorra a dupla contabilidade. Existem também maneiras adicionais do setor privado apoiar o RED+, em escala jurisdicional, além do desenvolvimento de projetos tradicionais de compensação. No momento, estamos trabalhando em um documento orientação que descreve diferentes modelos de parcerias público-privadas que podem ser usadas para alcançar maior ambição ao nível jurisdicional e que beneficie tanto os governos jurisdicionais quanto o setor privado, encorajando assim a participação privada no combate às mudanças climáticas. Esperamos publicar o documento agora em abril. Pronto, então vejo que há várias perguntas relacionadas a temas chaves. Então vou tentar juntar estas para poder responder a todas em grupos de tópicos, de qual o primeiro tema é remoções, e temos 4 perguntas que eu vou pedir que o Felipe responde. Então, o primeiro é: por que o ART não considera as florestas remanescentes em sua abordagem de remoção? Muito carbono é sequestrado em floresta intacta conforme elas crescem. Tá certo. Obrigado, Mary. Obrigado por quem enviou a pergunta. Bom, o ART não está incluindo remoções de florestas remanescentes em seu escopo de atividades nessa atualização do Standard. Isso porque nós, em consulta com outros especialistas, não conseguimos identificar uma opção de nível de acreditação confiável que assegurasse a adicionalidade de créditos dessas atividades. Estamos considerando, todavia, opções para essa inclusão num futuro. Pronto, então a segunda sobre remoções é se um participante pode se inscrever no ART e apenas reivindicar créditos de remoções sem monitorar o desmatamento e a degradação? Boa pergunta. De acordo com o texto atual, publicado para consulta pública, os participantes devem demonstrar que reduziram as emissões de desmatamento e degradação abaixo do nível de acreditação do TRIS antes de serem elegíveis para créditos de remoções dentro do ART. Vale enfatizar que estamos abertos a comentários e sugestões sobre esse requisito durante o período de consulta. Ótimo. Então, a terceira sobre remoções, a pergunta é: por que um período retroativo mais longo não é permitido para remoções, já que essa atividade de remoção leva tempo para produzir créditos? Interessante. Bom, o período retroativo, ou seja, a data de início mais antiga permitida para as remoções, está alinhado com o período retroativo para acreditação de emissões reduzidas, por desmatamento e degradação florestal, por exemplo. Além disso, o secretariado percebeu que um período retroativo mais longo poderia introduzir inúmeras complexidades, incluindo a demonstração do cumprimento de salvaguardas num passado mais distante e a demonstração de que as emissões de desmatamento foram reduzidas antes da acreditação de remoções. Bom, essa agora a última sobre remoções é se os participantes precisam demonstrar redução de emissões por desmatamento e degradação antes de poder acreditar por remoções. Os participantes devem demonstrar que reduziram as emissões de desmatamento e degradação abaixo do nível de crédito antes de serem elegíveis para remoções dentro do ART. Mas isso pode acontecer simultaneamente já logo na primeira submissão. Bom, deixa eu ver aqui. Agora tem uma pergunta sobre a elegibilidade de povos indígenas, que é:
2,5 milhões de hectares parece muito grande para um limite de escala para povos indígenas. Poderia explicar por que esse número foi selecionado? Bom, então eu posso responder a esta. Primeiro, é importante para o ART fornecer um caminho para a inclusão de povos indígenas, ao mesmo tempo que adere ao princípio do ART de garantir ambição e efetiva redução de emissões e remoções em larga escala. A área de 2,5 milhões de hectares foi selecionada para garantir o alinhamento com os limites de área para os outros participantes subnacionais, embora seja um pouco diferente por ser área total e não apenas área florestal. É importante observar que a inclusão de povos indígenas também permite que os participantes nacionais incluam territórios de povos indígenas como suas áreas de contabilização subnacionais, em combinação com jurisdições, proporcionando maior flexibilidade e inclusão. Reconhecendo que trata-se de um tema complexo e delicado, gostaria de reiterar que estamos completamente abertos a comentários e sugestões sobre esse requisito durante o período de consulta. Agora, estou vendo agora que tem um outro tema aqui, um grupo de perguntas sobre o tema HFLD. Então, eu vou mandar essas duas perguntas para você, Felipe. Primeiro se os participantes da HFLD são elegíveis para acreditar as remoções. Sim, certamente. Eles são elegíveis desde que possam demonstrar que reduziram as emissões por desmatamento e degradação florestal abaixo do nível de acreditação do TRIS. Ótimo. Então, a segunda é se uma jurisdição subnacional também pode se qualificar como participante da HFLD, ou esses critérios só aplicam apenas em escala nacional? Ótima pergunta. E nesse caso também sim. Uma jurisdição subnacional pode se qualificar como HFLD, ou seja, os critérios se aplicam a jurisdições nacionais ou subnacionais. Bom, agora uma pergunta sobre a incerteza. Então, por favor, explique como um participante pode recuperar algumas das suas deduções de incerteza iniciais com o passar do tempo. Certamente. No final de cada período de acreditação, o participante pode calcular uma dedução de incerteza com base na soma das incertezas das reduções e remoções brutas durante todo o período de participação no ART. Nos casos em que as contribuições de incerteza excederem o número total de dedução de créditos de TRIS, excederem o número total de dedução, créditos TRIS adicionais serão emitidos na conta de registro do participante, permitindo assim a recuperação dos créditos deduzidos anteriormente. Isso foi adicionado ao TRIS para abordar as questões inerentes ao cálculo de incertezas em prazos curtos e fornecer uma oportunidade para recompensar os participantes que melhoram a acurácia e precisão de suas estimações ao longo do tempo. Ótimo. Agora, uma pergunta relacionada ao CORSIA, que é o Esquema para a Aviação Civil Internacional, que eu posso responder. E se o ART exigirá ajustes correspondentes para transações dentro do esquema CORSIA. Então, nesse caso, é o ICAO que exige que todas as unidades transferidas para o uso no esquema CORSIA tenham um ajuste correspondente. Isso requer primeiro uma carta de autorização do país anfitrião, que atesta que um ajuste futuro será feito. E depois, uma demonstração de um ajuste, fornecendo prova de um relatório de transferência bienal para a convenção. Os detalhes sobre as transferências de crédito do ART para o uso no CORSIA são explicados na seção 13 do TRIS e também no anexo B do TRIS 2.0. O registro do ART tem a funcionalidade de rotular os créditos TRIS que têm cartas de autorização do país anfitrião e também os ajustes correspondentes. Esta funcionalidade está disponível para quaisquer transferência ou transação que requeiram ou prefiram os ajustes correspondentes. Além disso, todas as transferências de crédito TRIS para uso no esquema CORSIA devem seguir os procedimentos e requisitos descritos
no anexo B. Bom, agora, Felipe, para você, uma pergunta sobre o processo da consulta pública do 3.2.0. Se é possível enviar comentários sobre os requisitos do MRV no âmbito do TRIS. Ok. O secretariado está solicitando comentários somente sobre as partes novas e revisadas do TRIS em sua versão atualizada, ou 2.0. Não estamos solicitando comentários sobre as sessões onde os esclarecimentos foram feitos, mas nenhuma mudança foi feita nestes requisitos, como sessão 4, por exemplo. O resumo das mudanças identifica quais sessões tiveram esclarecimentos e quais são novas. Ótimo. Pronto, agora vamos tentar responder a outras aqui também. Se nós vamos fornecer um template para facilitar a contabilidade das incertezas. Você quer responder, Felipe, ou eu? Eu posso iniciar isso. Dentro do processo de atualização das incertezas, nós trabalhamos com um especialista Red que forneceu um template para análise Monte Carlo, simplificada. Então, esse template eu acredito que está situado na webpage da FAO e está linkado no website do TRIS. Então, sim, existe uma certa orientação. Também, para deixar claro, eu gostaria de mencionar que estamos trabalhando num documento guia de orientação sobre os temas técnicos de contabilização de emissões, que vai contemplar clarificações sobre incerteza também. Fique à vontade em complementar, Mary, por favor. Não, tá ótimo. Eu vejo que tem mais uma aqui, se eu puder ler. Para os estados, a pergunta é a seguinte: para os estados que já fizeram um registro e estão trabalhando no desenvolvimento do seu programa RED, que ajustes devem ser realizados a partir do 2.0, da atualização do TRIS 2.0? Então, não sei se você quer pegar essa ou se eu pego, Mary. Você pode pegar. Ok. Então, para deixar claro, a nota conceito submetida já submetida, ela é bastante genérica e não, em teoria não, em prática, os estados que já submeteram sua nota conceito podem trabalhar sobre a versão 1.0 ou incluir as atualizações da versão 2.0, principalmente em relação a remoções e HFLD, sendo que essas mudanças são opcionais, dependendo do participante. Então, sim, vocês podem, para quem já submeteu sua nota conceito, pode incluir no seu desenvolvimento as atualizações do 2.0. Não está atrelado à versão anterior. Ótimo. Agora, Felipe, há alguma maneira de garantir a permanência da redução do desmatamento após o final da comercialização dos créditos? É uma boa pergunta, até principalmente para o setor de demanda. Vale clarificar que todos os créditos dentro do buffer pool serão retirados para compensar potencial risco de futuras reversões. Então, essa é a garantia. É o retiramento dos créditos do mercado. Fique à vontade em complementar também, Mary. Sim, aqui tem uma pergunta sobre o nível de creditação, né? Há um receio de que os estados precisam ter um desmatamento alto para depois demonstrar uma redução de emissões. Como lidar com isso? Então, Essa é interessante, né? Não há um requerimento de que precisa ter um desmatamento alto. Qualquer estado pode se juntar em qualquer momento. A ideia do fundamento, né, da iniciativa Arte e do Standard Trees é que todo o nível de creditação requer uma redução em relação aos níveis históricos nos últimos 5 anos antecedente à união ao programa. Então, independente de ser alto ou baixo, para receber crédito precisa diminuir. É o ponto mais importante.
Deixa eu ver se tem outros aqui. Eu acho que não, eu acho que foi só isso. Ok. Bom, legal. Então a gente vai mover para encerrar a sessão agora. Se caso tiver alguma pergunta que passou desapercebida, podem ficar tranquilos. Nós vamos estar revisando todas as perguntas submetidas e vamos endereçá-las por e-mail num futuro breve. Então, se a gente perdeu, passou alguma desapercebida, não tem problema. E antes de encerrar, eu gostaria de novamente agradecer ao tempo que vocês dedicaram para nós, para esse webinar hoje, e a sua participação. Como um lembrete, uma gravação desse webinar será disponível no site do ART em breve. Para concluir, desejo a vocês um ótimo dia e um muito obrigado. Obrigada.